Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre o terceiro setor, exclusivamente projetos sociais, aqueles que estão legalizados e aqueles que não estão legalizados. E o nosso foco aqui é fazer com que as pessoas, que os projetos, projetos sociais, façam com que os projetos sociais façam o seu verdadeiro trabalho, consiga captar recurso e faça o seu verdadeiro impacto social. Então, a gente pode estar se perguntando, Débora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você fala de impacto social, você fala de captação de recursos, você fala do projeto fazer um trabalho de qualidade, e afinal, o que você fala mesmo? Eu falo de muitas coisas, essa é a verdade. E hoje nós vamos começar mais um programa do Mais D Social aqui com o tema Desenvolvimento Institucional. O que isso tem a ver com a captação de recursos? E aí algumas pessoas podem estar pensando, caraca, mais um tema aí, que ela vem com esses papos meio esquisito, mas eu vou parar para ver porque ela está falando sobre captação de recursos. Deixa eu dar boa noite aqui para... Gente, peraí, que andou aqui. Olá, Kendia, tudo bem? Olá, Tércio. Vamos começar aqui. Gente, a gente tem que pensar em alguma coisa aqui. Se a gente está falando de desenvolvimento, eu estou falando de crescimento. Já a gente tem que entender primeiro o que significa essa questão de desenvolvimento, o que é desenvolvimento institucional. E se eu estou falando de desenvolvimento, eu estou falando de crescimento, eu estou falando de melhoria, eu estou falando de organização. Se eu estou falando de institucional, eu estou falando de quem? Da instituição, do projeto. Isso aí. Como eu disse, a gente não tem que pensar se o projeto está legalizado ou não legalizado, tá, gente? A gente tem que pensar no trabalho de qualidade e o impacto que nós vamos fazer. Então, essa é a questão que a gente fala muito aqui. E a questão da captação de recursos. Por que eu estou falando de crescimento do projeto e a captação de recursos? Muitas das vezes, eu gosto de falar para vocês sobre o mundo paralelo, que é o projeto social, e o mundo real, que é a nossa vida, nosso dia a dia, onde nós trabalhamos, onde nós temos família, onde nós viajamos, onde nós fazemos milhões de coisas. Só que eu gosto de falar que não é só o projeto social, não é o mundo paralelo e não existe um mundo real. As duas coisas andam juntas. A gente tem que entender que o mundo paralelo, que é o projeto social, está no mundo real e a gente tem que fazer as coisas igualzinha no mundo real. Não é só porque estamos fazendo o bem, não é só porque estamos falando de desenvolvimento humano, de pessoas ali, que a gente tem que fazer uma coisa, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo a coisa certa, tem que ser totalmente diferente, tem que ser aquela coisa linda, como Alice no País das Maravilhas. Gente, não pode ser assim. A gente tem muito essa concepção de achar que só porque está fazendo bem, tudo tem que dar certo. E aí, no final das contas, acontece o quê? As coisas não dão certo e a pessoa fala, sacanagem, não aconteceu. Por que não aconteceu? Deve ser por aquilo. Grandes projetos, ninguém gosta do meu público, as pessoas não curtem a gente. A gente começa a criar a questão do vitimismo. A gente começa a dizer que tudo é melhor para o outro e para a gente, nada. Só que a questão, gente, não é que não seja tudo é melhor para o outro e para a gente nada. A gente está falando de quê? Desenvolvimento institucional. E toda vez que eu falo para vocês aqui sobre o projeto, sobre a instituição, a gente tem que pensar sempre na primeira pergunta: o porquê que eu faço isso? E quando eu penso no porquê eu faço isso, eu tenho que responder outras perguntas. Porque não é só porque eu faço isso porque eu não quero que aconteça o que aconteceu na minha vida. Eu não quero fazer, eu faço esse projeto porque eu vejo as coisas erradas na sociedade. Eu faço o projeto porque eu quero que as pessoas tenham mais oportunidades. A gente sempre fala nessas questões. Mas, afinal das contas, o que a gente faz tem consequências. E o que a gente faz tem que ter ações para que aquilo que a gente quer que seja feito aconteça. E aí você deve estar pensando assim, caraca, o negócio aí já ficou meio complicado aí na minha cabeça. Boa noite, Lucimara, e não é ficar complicado não, gente. Como eu disse, eu gosto de trazer para o mundo real. E eu gosto sempre de dar um exemplo bem simples para vocês, que é a gente pensar em fazer uma viagem. Porque fazer viagem, gente, é uma coisa maravilhosa. E fazer viagem, ou não só fazer uma viagem, gente, a gente fazer um passeio, uma tarde no shopping, a gente também tem que se planejar. E eu gosto sempre de ir para o mundo real. Mundo real, se eu vou para o shopping, vou para o cinema, ou se eu vou jantar fora, ou se eu vou, não sei o que eu vou fazer, ou se eu vou para uma festa, ou se eu vou viajar, eu tenho que fazer o quê primeiro? Me planejar. Eu sei com antecedência, de certo modo, que vai acontecer alguma coisa. Eu recebi um convite, eu vou para uma festa. Eu recebi o convite dos meus amigos para passar um final de semana fora, eu sei que vai acontecer alguma coisa. E quando eu penso nisso, eu penso em mim. O que eu penso em mim?
no meu mundo real? Ah, vai ter uma festa, eu quero me divertir. Eu quero ser diferente, eu quero ser o destaque, eu vou pensar nesses pontos. Se eu vou para uma viagem, eu penso, cara, eu quero me divertir. Dependendo do que eu vou fazer, eu quero fazer todos os passeios. Eu vou pensar nesses contextos. Mas quando eu penso nesses contextos todos, eu estou pensando no quê? No final. Eu sei que vou ter uma viagem e eu sei que eu estou pensando no final, qual é o meu objetivo, na verdade, não é viajar. Meu objetivo é me divertir na viagem. E quando eu falo em divertir na viagem, eu tenho que pensar o quê? Para me divertir e para viajar, eu preciso de algumas coisas. O que eu preciso, normalmente? Eu preciso do dinheiro para pagar passagem sei lá, de avião, de carro, ou se eu não tenho carro, eu preciso de dinheiro para pagar a passagem do ônibus que eu vou até o local. Além de ter o dinheiro para pagar a passagem do ônibus, eu também tenho que ter dinheiro para almoçar e jantar onde eu vou comer. Eu não sei se lá naquele passeio eu vou ter que pagar os passeios que eu vou fazer. Eu vou para um passeio. Ok, vou lá para Búzios, mas eu quero fazer um passeio de escuna, eu quero fazer um passeio de não sei de quê, eu tenho que ter recursos para fazer esse tipo de coisa. Então, quando eu penso nesse contexto, eu estou falando de vocês o quê? Eu preciso de recursos financeiros para fazer esse tipo de coisa. Mas não somente o recurso financeiro, gente. Eu posso pensar o quê? Eu preciso do recurso também no contexto do meu amigo, que falou que vai me levar de carro. Que ele falou, Débora, vambora, a gente vai de carro, que não sei o que lá. Eu preciso do meu amigo, porque ele disse que ele vai me levar de carro, mas a gente vai dividir a gasolina. Eu ainda tenho um amigo nesse meio aí, que vai me levar de carro para esse lugar, que vai junto com a gente. Mundo real. E além desse mundo real, ainda escutei umas coisas hoje que eu falei, eu não tinha pensado nisso. Eu ainda quero comprar uma roupinha nova e um biquíni novo, porque, meu biquíni tá um pouquinho antigo, já mudou aí de ano, já tá 2 anos usando o mesmo biquíni, quero estar com um biquíni novo, sei lá, mostrar mais o meu corpinho, que eu emagreci um pouquinho. Já penso nessas coisas assim. Aí a gente vai para o mundo paralelo, que eu falo que não é um mundo paralelo, gente, é tão real quanto o mundo que a gente vive. Se a gente está falando de projeto, se a gente está falando de objetivo, qual é o objetivo? Está ali em relação aos nossos beneficiários. Eu quero que aqueles beneficiários atinjam um objetivo que foi desenhado pela instituição. Aumentar o número a nota escolar dessas crianças, autoestima, desenvolvimento pessoal. Não sei qual é o objetivo do projeto de vocês, mas a gente está pensando qual é o objetivo. E para que esse objetivo seja alcançado, eu preciso de algumas coisas. Eu preciso de um espaço físico, eu preciso de uma equipe, eu preciso de voluntários, eu preciso de recurso para pagar luz, água, telefone. Eu preciso entender quais atividades que eu vou fazer para que alcance os objetivos da instituição, que a gente faz a mesma coisa que a gente faz dentro de um projeto, a gente faz nas nossas casas. A mesma coisa que a gente faz dentro do projeto, a gente também faz no nosso trabalho. Apenas as responsabilidades são maiores. Ou, de certo modo, dependendo da função de cada profissional dentro da instituição, também faz a diferença. E vocês devem estar se perguntando, como assim, Débora? Gente, eu falei para vocês que eu ia viajar com meus amigos. O meu amigo que me levou de carro é o meu voluntário no mundo paralelo, que é o projeto social. Eu preciso de recursos para comprar o meu biquíni, para pagar minha alimentação, para pagar a hospedagem. Eu estou falando que eu preciso de recurso para pagar a luz, para pagar os professores, para pagar o aluguel do projeto. Se eu estou falando que eu quero me divertir lá naquele evento, naquela viagem que eu vou, eu estou pensando na mesma coisa no projeto social. O que eu quero atingir? Qual vai ser o objetivo da instituição? Olha como tem tudo a ver com o nosso mundo real. Se eu estou pensando no projeto como gestor, eu estou pensando num todo. Se eu estou pensando como voluntário, o meu voluntário pensa na questão do que ele vai fazer dentro do projeto. Mas ao mesmo tempo que ele pensa no que ele vai fazer no projeto, ele também está pensando num todo. E se a gente for pensar no nosso mundo de trabalho, eu sou trabalhadora, vocês são trabalhadores, eu não sei se vocês são autônomos, se vocês são MEIs, se vocês são funcionários de uma empresa, mas pensa, se eu sou funcionária de uma empresa, para a empresa ter recursos, para ela ter lucro, para ela fazer alguma coisa, eu preciso fazer o meu trabalho de qualidade. E meu trabalho de qualidade, eu preciso ter conhecimento no que eu estou fazendo, contar com a minha equipe, contar com as pessoas que estão ali, para que a gente consiga atingir o objetivo, que não sei se é fazer um produto, se é ter um serviço. A gente continua fazendo o quê? Batendo na mesma tecla de um projeto.
E pouquíssimas pessoas conseguem ver isso. Ah, mas tem muita responsabilidade. Tudo na nossa vida tem responsabilidade. Ah, eu viajo e não gasto R$ 1. Tá bom, você viaja e não gasta R$ 1, mas tem a ver só com você. Você sozinha. Mas quando a gente está dentro de um projeto, não sou eu sozinha. Sou eu que tenho que organizar pessoas, sou eu que tenho que organizar beneficiários. E quando eu digo sou eu, é no contexto de que, se eu sou gestora, eu tenho que ver por cima. E o que é esse ver por cima, gente? É entender o projeto num todo. E não é entender o projeto, nossa, tem que saber de A a Z. Não. É entender o que está acontecendo dentro do projeto, organizar essas pessoas, ter pessoas para o delegar, tá? As ações, saber o que aquelas pessoas estão fazendo, ver se o projeto está atingindo os objetivos dele, planejar como que a gente pode aumentar os recursos da instituição e tudo junto com a equipe. E quando a gente fala do desenvolvimento institucional, a gente está falando disso. A gente está falando de planejar as coisas dentro da instituição. Outro exemplo que eu dou para vocês aqui agora, nesse exato momento. Casa, nossa casa. A gente precisa entender que dentro da nossa casa a gente tem filhos, tem cachorros, tem gatos, tem pais. A gente tem os afazeres, tem que arrumar casa, tem que lavar a louça, tem que lavar roupa. Olha quantas coisas que a gente tem que fazer. Tem que pensar no quanto a gente está gastando, quanto a gente ganha para o quanto a gente vai gastar, para que quanto a gente vai economizar para que a gente possa fazer tal coisa depois. Olha só quantas coisas a gente faz na nossa casa e a gente esquece do projeto. A gente esquece no projeto. Ah, mas o projeto é meio diferente. Gente, o projeto não é diferente. O projeto é igual. O projeto não é só porque a gente está fazendo uma coisa que vai mudar a vida de outra pessoa que a gente vai fazer de qualquer jeito. E a questão é que a gente não é que a gente faça de qualquer jeito. A gente quer mudar, sim, a vida de uma pessoa. A gente quer, sim, desenvolver uma pessoa. A gente quer, sim, fazer a diferença. A gente quer, sim, melhorar a sociedade. Porém, não dá para fazer algo de qualidade sem se planejar. A questão aqui, que a gente está falando sobre desenvolvimento institucional e a captação de recursos, porque isso tem a ver. Se eu não tenho uma organização estruturada, que eu entenda o que eu estou fazendo, o como eu vou fazer, o porquê eu vou fazer, por que eu vou ter recursos? Porque as pessoas vão dar recursos para o projeto se o projeto não está atingindo os seus objetivos. Por que a pessoa vai dar recursos para o projeto se a gente não sabe nem o quanto a gente gasta? O porquê que a gente gasta esse tipo de coisa? Para quem que a gente gasta? E isso tem a ver com desenvolvimento institucional. No momento que a gente cria um projeto, a gente pensa, vou criar o projeto porque eu estou vendo a necessidade ali, e a gente começa assim, estou vendo uma necessidade, eu acho que eu tenho que mudar isso, e a gente vai lá e cria o projeto. E eu falo, não dá para criar um projeto assim. E se que dá para fazer, dá, com certeza. Mas esse é o primeiro passo. E ali naquele primeiro passo, a gente já tem que continuar no primeiro passo e entender o que é um projeto. Organizar o projeto, identificar o que faz o projeto, para depois a gente dar os outros passos. E a gente não, a gente continua dando os passos assim, sem entender o que a gente está fazendo de verdade. Sem entender que para planejar a instituição, para fazer realmente, entender e fazer um planejamento de desenvolvimento da instituição, tá? Desenvolvimento institucional, a gente tem que pensar em quê? O que a gente precisa de verdade num projeto? Além dos beneficiários. Porque sem os beneficiários eu não faço projeto, né? Se não tem ninguém para atender, para quem que eu vou fazer um projeto? Mas o problema todo é, para que fazer um projeto se eu tenho gente para atender, mas eu não sei para onde aonde eu quero chegar? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. E quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala do plano de desenvolvimento institucional, a gente pensa num todo. A gente pensa num tudo. No como a gente vai captar, o porquê a gente vai captar, quem tem que estar ajudando, o que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer. Olha quantas coisas. E aí vocês podem estar perguntando, gente, Débora, é como se fosse um plano de ação? É, como se fosse um plano de ação. Mas não é um plano de ação. A gente desenha como se fosse um planejamento estratégico. Mas esse planejamento estratégico também não é um planejamento estratégico. É parecido. Mas a gente pensa numa coisa maior.
A gente pensa nas pessoas que vão estar dentro desse planejamento. E aí aquela questão, a gente planeja, a gente faz aquele planejamento da instituição e a gente joga para um plano de ação. E claro, mas o desenvolvimento estratégico, o plano estratégico, planejamento estratégico é igual o desenvolvimento? É igual o planejamento de desenvolvimento institucional? Pouco parecido. Mas a gente tem que pensar nele num todo, num diferencial, que um planejamento estratégico, vamos pensar, que a gente está falando daqui a 2, 5, 10, 15, 20 anos. E a gente sempre tem que estar olhando para ver se a gente está seguindo o caminho certo. Quando a gente fala do desenvolvimento, do plano de desenvolvimento institucional, a gente pode pensar como se fosse na escola. Na escola, você já viram falar no PPP? Plano pedagógico. Gente, até esqueci. Planejamento. Ih, gente, esqueci. Agora o negócio. E a pessoa fez. Ih, gente, esqueci agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. A pessoa fez. A pessoa falou disso hoje. E a pessoa esqueceu. Só lembrou do PPP. Mas eu vou pensar. Projeto político-pedagógico. Viu como eu lembro? Projeto político-pedagógico. Toda vez a gente faz um projeto político-pedagógico dentro da escola. E aí a gente faz o planejamento, a gente planeja aquilo e depois a gente faz ações para que a gente consiga fazer aquele planejamento. Que a gente cumpra aquilo ali. E essa é a questão dentro do projeto. Se eu desenhei um planejamento estratégico daqui a 2, 3, 4, 10 anos, eu já sei aonde eu quero estar daqui a 10 anos. Mas como eu quero estar daqui a um ano? Como que eu vou fazer para chegar desse jeito? O que eu posso entender? E aí essa é a questão. O que eu posso entender? E aí eu trouxe para vocês aqui os pontos, tá, gente? Do planejamento. Que a gente fala muito da elaboração. E aí a gente tem que entender dessa questão. Primeiro ponto, gente, primeiro ponto. Perfil institucional. O que é perfil institucional? Quem é você, gente? Que instituição é você? O que você faz? Se você é uma pequena, grande, média instituição? Se você está legalizado, se você não está legalizado? A gente tem que entender quem é a instituição, teu perfil. Trabalha com crianças e adolescentes? Trabalha com mulheres? Você tem que dizer quem é você. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua área de atuação? A gente tem que entender quem é a instituição. Entendeu o que é a instituição nesse contexto? Seu perfil, você é pequena, você é micro, pequeno. Débora, mas isso não é de empresa? Microempresa, pequena empresa? Não, gente. É microprojeto, pequeno projeto. E como eu identifico isso, Débora? Se eu sou um microprojeto, se eu sou um pequeno projeto. Gente, olha só. Eu gosto de brincar com as pessoas que cada um entende aonde dói o seu calo. Para mim, um microprojeto, por exemplo, é onde está atendendo 10 crianças. Isso para mim é um microprojeto. Para mim, um pequeno projeto já está ali nos 20 e 30. Que a gente está com mais responsabilidade, a gente tem um custo maior, a gente tem que entender melhor. Entendendo 50, 60, 100 crianças, eu já estou no médio projeto. Passou dos 200, 300, 400, gente, eu já estou num grande projeto. E, ao mesmo tempo, algumas pessoas pensam, eu posso ser um pequeno, médio também em relação ao custo do projeto. Isso depende muito de cada pessoa. Mas eu gosto de dizer que, se eu estou com um valor mínimo em relação à contabilidade, quase eu não estou gastando quase nada, são pouquíssimas crianças, ou de repente eu não gasto nada e tem muita criança, esse tipo de coisa, eu gosto de falar sempre em relação a recursos financeiros mesmo, que aí a gente começa a entender que eu sou um pequeno, médio, e ao mesmo tempo eu gosto de falar de dinheiro, de recursos, porque na hora que as pessoas perguntam em editais, quanto você gasta? Já repararam isso que nos editais perguntam? Qual é o seu gasto anual? É 70? É 100? É mais de 200 a tanto? Normalmente eu penso dessa forma. E aí a gente vai pensar, tem a estrutura do valor, que se eu gasto menos de 50 mil, eu posso ser pequeno, como eu posso ser médio, como eu posso ser grande, dependendo do trabalho que eu faço, mas aí depende muito de cada um. Aí vai depender da sua visão do projeto que você trabalha, tá? E a gente tem que entender esse perfil. Qual o tipo de público, onde você está localizado, qual a sua área de atuação, é seu perfil mesmo. Segundo ponto ali, o que é o segundo ponto? Eu botei aqui, o nosso planejamento. Esse projeto da instituição, o que você faz? Como você faz? Quais atividades que você tem? Entendeu? Eu vou planejar a instituição, meu projeto num todo. Eu tenho atividade de música, eu tenho atividade de arte, eu tenho atividade de não sei o quê, eu tenho atividade de tal. Vou desenhar a estrutura desses projetos, vou dizer para que cada projeto faz, por que faz, como faz. Eu estou entendendo a instituição. Eu entendi quem ela é, e aqui eu estou falando o que ela faz, tá? Outro ponto, implementar essa questão de, vou colocar ali, a questão de por que eu faço,
as atividades e como é, né? Cada atividade, música, escola, lá, 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 e por que eu faço ela, ok? Outro ponto, as pessoas. Quem é seu, vamos dizer assim, os seus voluntários que estão ali fazendo com que essas atividades aconteçam? Porque eu gosto sempre de falar para vocês que são diferentes dos nossos voluntários. Tem o nosso voluntário que faz a atividade acontecer, que são ou professor, ou educador, ou psicólogo, assistente social. Eles fazem a atividade acontecer, porque sem esses profissionais, o projeto em si não vai conseguir alcançar o resultado dele. A gente não consegue atingir os nossos objetivos. Então, a gente precisa deles. Esse é os nossos profissionais ali, que são de primeira linha ali. Profissionais da primeira linha. São os nossos voluntários de primeira linha. Sem eles, não dá para fazer atividade. Segundo os voluntários ou profissionais que estão ali junto com a gente, que pode ser CLT, MEI, que estão ali junto com a gente, a galera do administrativo. Débora, como assim a galera do administrativo? Gente, um projeto não tem como funcionar se não tiver um administrativo. O que é esse administrativo, gente? Estatuto, ata, certificações, atender pessoas, ligar para pessoas, ver quem está chegando, quem está saindo, quem é o beneficiário. É a minha parte administrativa. O meu financeiro ali, o meu financeiro está ali, eu tenho que entender se meu financeiro existe, se ele tem que ver a contabilidade, eu tenho que pensar no captador, se é uma pessoa, que na verdade todos nós somos captadores dentro do projeto, tá, gente? A gente não pode esquecer isso. Ah, mas tem uma pessoa que ganha para captar. Não. Ali tem uma pessoa que pensa que vai fazer umas estratégias para captar. Mas todos nós, dentro do projeto, somos captadores. Todos nós. Somos os captadores, somos os divulgadores, nós somos essas pessoas. Ah, mas o meu papel aqui é como gerente. Gerente não capta ninguém. Gente, no momento que você fala com outra pessoa, fala do projeto, vende uma rifa, vende um convite, tu é captador, cara. Tu virou captador. A diferença é que aquele carinha que tá ali sentado, que tá ligando para um monte de pessoas, fazendo um telemarketing ali, que tá fazendo editais, procurando editais, montando um projeto, ele tá ganhando para fazer aquele pedaço ali mesmo, de verdade. Mas no momento que você veste a camisa da instituição e divulga a instituição e fala para as pessoas doarem, você virou um captador. Isso é muito importante as pessoas entenderem isso. Não é porque tem uma pessoa ali que ganha para captar que eu não vou poder captar. O trabalho de todo mundo dentro do projeto é como um captador e como um divulgador. A diferença é que tem uma pessoa específica que vai ali pensar em fazer projeto, pensar em estratégias para captar mais, é diferente. Ok? Outro ponto, a gente tem parte administrativa, como eu falei, a cara é lá da administração ali. Outro ponto que eu botei aqui para vocês também, gente, é a autoavaliação. O que é autoavaliação? A gente tem que se avaliar. Isso tudo, gente, a gente está num plano de desenvolvimento, tá? A gente tem que se avaliar. Não tem como a gente avaliar o projeto sem a gente entender quem é o projeto. O que é isso, Débora? Gente, a gente tem uma comunicação com as pessoas? Tem comunicação? A gente não tem recursos. Gente, se não tem recursos, tem que ter um motivo para não ter. Se você não tem uma internet, um site, redes sociais, não liga para as pessoas, não faz campanha, não fala com a comunidade, não fala com o bairro, tu quer ter recurso como? É esperar aquela captação de recursos de esperança, sentar e falar, eu estou fazendo bem, é obrigação das pessoas virem aqui e doarem pra gente. Ninguém doa para quem não conhece. Débora, mas as pessoas doam para as pessoas em situação de rua. Gente, aquilo ali é caridade. A gente não é caridade. A gente não está aqui, as pessoas doam na igreja. Gente, as pessoas doam na igreja porque sabem que a igreja faz um trabalho de você pegar a cesta básica, de fazer não sei o que lá. É um trabalho de caridade. Mas se você está dentro de um projeto desenvolvendo pessoas, dando cestas básicas, não importa que a gente fala aqui, que a questão é saber ter a caridade, assistencialista, ou você realmente é um trabalho de assistência social. A gente já falou dessas diferenças aqui, a gente pode até comentar depois, mas a questão é, se você está trabalhando como um projeto, as pessoas têm que entender quem é você para doarem para você. As pessoas estão pensando, igreja é igreja. As pessoas doam porque elas acreditam, salvação, vai ajudar o próximo. Isso tem um contexto religioso. Se a gente está falando, a pessoa vai doar para uma pessoa em situação de rua, ou vai dar para um menino que quer comprar uma bala, ela, em vez de comprar bala, dá o dinheiro, e se ela está ali, poxa, pobre coitada dessa criança, ou pobre coitado desse homem, ou dessa mulher que está aqui na rua, eu vou ajudar ali. É caridade. A gente está falando de um projeto que eu preciso de doação constantemente. Eu preciso que essa pessoa acredite no projeto para que ela doe mensalmente. Ou não mensalmente, mas
em 2 meses, de 3 em 3 meses, que ela acredite e doe para fazer com que eu desenvolva aquelas pessoas que estão dentro do projeto. É diferente. Doar de caridade, no contexto de vou doar para uma pessoa de situação de rua, é uma coisa pontual. O projeto não pode ter coisas pontuais? Claro que sempre vai poder ter. Mas a gente tem que ter pessoas que acreditem no projeto e doem mensalmente. E para fazer isso, gente, eu tenho sim que autoavaliar a instituição. E esse autoavaliação, gente, eu estou falando na instituição num todo. Beneficiário vai avaliar, como se diz, voluntário vai avaliar. O tempo todo nós estamos sendo avaliados. E a gente não repara isso. No momento que você escreve um edital, participa de um edital, vai escrever o projeto para um edital, e ele te pergunta lá, cadê suas documentações, como você vai escrever o projeto, você está ali passando por uma avaliação, para ver se você vai ou não passar ali, para ganhar aquele recurso, ou para pelo menos tentar chegar nos últimos, ou você vai passar por uma avaliação. Só que o problema todo é que quando a gente passa pela avaliação fora, é uma coisa, mas a gente tem que se autoavaliar o tempo todo, para saber se a gente está atingindo os nossos objetivos, para saber se a gente está fazendo o nosso trabalho de qualidade, para saber se a gente está gastando realmente o que é necessário. Isso é importante, gente. Boa noite, Eliane. Boa noite, Maria Eliane. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Gasco. Aqui, Sérgio Gonçalves. Oi, Débora. É o Sérgio da Associação Verbo Amar. Estamos bem novinhos e muitas informações, mas quero aprender para fazer corretamente. Vamos aprender, Sérgio. Vamos lá. Osasco, São Paulo. Vamos aprender. A gente está aí com vários conteúdos. Essa live que a gente está falando aqui hoje tem a ver também com a gente entender o projeto mais uma vez, para a gente estar captando. Então, assim, vamos lá, preste atenção, anota, gente. Então, assim, bem-vindo, Sérgio. E a gente tem que pensar assim, cara, o que eu estou fazendo? Eu tenho que avaliar, e eu avalio sim isso. Eu avalio como está a comunicação do projeto. E não é só a comunicação, gente, através de redes sociais. Não só comunicação... eu vou ter que me comunicar com as pessoas para dar mais recursos. Claro que não, gente. A gente se comunica internamente. A nossa comunicação interna, ela tá boa. Todo mundo que está dentro do projeto sabe o que o projeto faz, para quem faz, como faz, por que faz. Tem essa comunicação interna? As pessoas entendem o que está fazendo? Entendem por que estão fazendo? Segundo ponto, as pessoas que estão ali, os beneficiários, elas sabem por que elas estão sendo atendidas? Elas sabem, de certo modo, o porquê que elas estão ali, aonde que a gente quer que elas cheguem, o como que vai ser esse processo, e o como elas têm que valorizar o projeto, elas sabem. Essas pessoas que estão ali, os beneficiários, eles têm uma comunicação com a gente para montar as atividades que a gente está fazendo. Essas pessoas que estão ali dentro do projeto, a gente pergunta o que elas querem. A gente fala para elas o quanto a gente gasta para que elas estejam ali dentro da instituição. Muitas das vezes, gente, a gente não faz isso. Eu gosto de brincar sempre com vocês como a gente tem o nosso olhar com o beneficiário. Eu já falei várias vezes aqui, o olhar que a gente tem como instituição, normalmente pelo beneficiário, é a pessoa pobre coitada. A pessoa que está com problema, a pessoa que precisa de ajuda, a pessoa que não tem o que oferecer. E a gente não tem que ter esse olhar. Porque, mais uma vez eu falo, esse olhar é um olhar de caridade. A minha comunicação com os meus beneficiários, com os meus voluntários, com os meus doadores, como eu gosto de falar, eu falo dos meus porque eu visto a camisa da instituição. Quem eu sou? Eu sou apenas uma voluntária também da parte administrativa. Só uma voluntária da parte administrativa. Mas são os meus beneficiários, são os meus voluntários e são os meus doadores. Porque se eu não vestir a camisa e pensar que eu faço parte do projeto e que se alguma coisa acontecer de errado no projeto tem a ver comigo, e se eu não tiver essa mentalidade, gente, eu não faço o trabalho direito. O projeto não cresce. E se ele cresce, ele não cresce por mim, ele cresce por outras pessoas. E eu tô ali simplesmente para ficar como sanguessuga, absorvendo, vendo o crescimento das pessoas e falar, eu tô ali naquele projeto, sou eu que faço aquilo também. Faço nada. Faço nada, vou lá, faço um trabalhinho ali, que se eu não tivesse ali não ia fazer nem diferença. Mas as pessoas não veem dessa concepção. Por isso que eu gosto muito que a gente fale com as pessoas. Fulano, tem que fazer isso. Beltrano, tem que fazer aquilo. Por isso de um plano de ação, gente.
Porque no momento que a gente sabe quem é as pessoas que estão dentro do projeto, como eu falei para vocês, quem são os professores, quem é os nossos voluntários de frente que faz o projeto acontecer, aquelas pessoas têm que saber o quanto elas fazem, por que elas fazem. E se sem elas não tivessem ali, a gente não podia atingir o objetivo da instituição. Assim como os voluntários que estão na administração. O voluntário que está tentando captar recurso, o voluntário que trabalha atendendo o telefone, o voluntário que atende lá a parte da recepção, o voluntário que está ali ajeitando a dispensa. Boa noite, José. Boa noite aqui a Maria. Aqui o Mate, acho que é Mate. Não sei se é Mate não, mas vou botar Mate. Porque senão eu vou falar o Cavalcante. A gente tem que entender essas questões. Porque quando a gente entende isso, gente, a gente dá pertencimento para as pessoas. O projeto não é meu porque eu sou fundadora. O projeto não é meu porque eu sou presidente. Por isso que a gente faz o quê? Dá responsabilidade para as pessoas. E no momento que a gente dá responsabilidade e mostra para essas pessoas que a gente precisa que elas estejam ali e o quanto elas fazem de diferente e como é importante elas estarem ali realmente, elas começam a entender que o trabalho delas é importante e mesmo que seja, gente, simplesmente ficar sentada olhando a pessoa e falando, tudo bem? Eu fui num projeto que é um beneficiário. Ele tem autismo com uma outra deficiência, não sei muito bem direito, mas ele tem um autismo. Gente, é um menino super simpático. Já fui um monte de evento que ele estava lá. Gente, eu fui em muitos eventos. E esse rapaz, que eu não sei o nome dele, gente, e também não ia falar porque eu falo para vocês que eu não gosto de falar o nome das pessoas aqui se eu não tenho permissão. Gente, ele é tão simpático, mas o menino é tão simpático que ele fala com as pessoas, ele já foi nessa instituição e ele estava lá na frente. Oi, tudo bem? Tudo bem. E aí você entra, ele fica lá te acompanhando assim. Aí daqui a pouco fica lá, para. Aí passa outra pessoa, ele, tudo bem? Ele só fala o tudo bem, gente. Mas é o sorriso, tudo bem, e ele faz o trabalho lá 2 horas só falando tudo bem. Ele não anota porque não sabe escrever. Mas o tudo bem dele enche o coração, porque todo mundo, ele dá um sorriso. E essa é a diferença. Ele sabe que é importante ele estar ali, dando tudo bem, boa tarde, como você tá? As frases dele. É importante para ele. E ele se sente pertencente do projeto. Tanto que eu já vi em um monte de palestra, eventos, que ele fala, não, eu sou representante do projeto tal. Ele é representante do projeto tal. E todos respeitam ele. E todos dão falando, não, ele é sim. E é isso que a gente tem que falar com os nossos beneficiários, com os nossos voluntários, com os nossos doadores. É falar que eles pertencem à instituição. E sem eles, a instituição não seria o que ela é. Isso tem a ver com a nossa avaliação, gente. Se as pessoas não entendem o que é o projeto, se as pessoas não sabem qual é o impacto que o projeto faz, se as pessoas não sabem que esse impacto envolve a sociedade, não simplesmente o projeto internamente, a gente não fala sempre de um impacto. Eu quero mudar a sociedade, mas os beneficiários e também as pessoas que estão em volta do projeto. É um impacto social que eu estou fazendo. Todo. Eu tenho que pensar nessas questões. Eu tenho que pensar na questão de que se eu estou falando sobre o diferente, se eu estou falando de inclusão, se eu estou falando... O que eu falo dentro do meu projeto? A gente vê aí tantas questões falando sobre sexualidade, falando sobre religião, falando sobre os PCDs, pessoas com deficiência, falando a relação das pessoas do gênero. A gente não fala sempre sobre isso. A gente luta por uma bandeira, mas às vezes a bandeira só está fora do projeto, mas não dentro. São coisas que a gente tem que pensar. Será que vocês estão dentro do projeto falando que tem a inclusão, tem pessoas com deficiência dentro do projeto? Não, eu não atendo pessoas com deficiência. Ué, não entendi. Tá dizendo que você não atende? Tem alguma coisa? Não, aqui não atende. As mães vêm com a criança, se a criança tiver deficiência, a gente não trata essas crianças. Ah, tá. A gente não trata também essas crianças com esse negócio que é homossexual, que não trata. Exemplo, Dia da Família. A família é o quê? É uma questão que a gente tem que perguntar. A família é o quê? É o pai e a mãe? Ou é a família, família? Pode ser 2 pais, pode ser 2 mães, pode ser 3 pais, pode ser avó, pode ser... Cara, família é família. Se eu não trato a família como a família, mas eu trato do lado de fora, mas não dentro do projeto, tá tendo alguma coisa aí meio esquisita. Isso tem questões que tem a ver com o projeto. De repente eu falo da família, que a gente, família de qualquer um, mas a gente às vezes não sabe nem quem é a criança que está dentro do projeto, que de repente ela tem 2 pais, ou tem 2 mães,
Ou, na verdade, ela nem tem pai. E a gente fala que família é pai e mãe. E a criança nem pai tem. Ou, de repente, a família é pai e mãe e a criança nem mãe tem. Ou, de repente, a família tem 2 pais, 2 mães, e a gente acha que não. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu não tô falando de religião, gente. Eu tô falando de realidade hoje. Eu tô falando de realidade no contexto de pessoas com deficiência. Eu tô falando de realidade quando a gente fala de mulheres e homens. Porque mulheres ganham mais do que... Porque homens ganham mais do que mulheres. Hoje eu estava lendo uma reportagem, nem atual, é um pouquinho antiga. Não, é atual que eu tava, porque eu vejo na internet, tá, gente? Falando sobre as meninas da seleção brasileira que vão ganhar os mesmos salários dos meninos. Gente, anos se passaram e agora estão levantando essa hipótese de que a nossa jogadora, que recebeu vários prêmios, vai agora ganhar o mesmo salário de um jogador. Que elas praticamente ganham 20 vezes a menos. E jogam tão bem quanto eles. E essa questão também tem a ver dentro do projeto. Somos todos iguais. Não tem nada a ver ser branco ou negro. Isso envolve o desenvolvimento do projeto, gente. Eu falo sobre isso dentro do projeto, porque não adianta eu falar que eu não falo sobre isso no projeto se fora da instituição acontece isso. São questões que a gente tem que pensar. Isso é importante. Gente, deixa eu só ler aqui, porque me perguntam, e eu falo pra caraca, e eu não falo, né? Deixa eu falar aqui. Quando olhamos pela dificuldade dos outros, esquece de olhar para dentro de nós mesmos. Sim, olha o próximo e deixa a sua vida para trás, fazendo tudo como uma parceria, olha a capacidade de cada um de nós para fazer a diferença no projeto da vida. Sim, sim, com certeza, com certeza. Deixa eu ver aqui, Débora, não se esqueça da... Não, tudo bem, pode ficar calma que eu não esqueci. Eu sei, não sei o nome, mas eu acho que é Bernadette, se eu não me engano. Às vezes eu esqueço o nome das pessoas, gente, mas eu já sei quem é. Boa noite, chama do amor de Bangu. Boa noite aqui, deixa eu falar aqui a Daiane, Abílio, Aline, boa noite, pessoal. Gente, pergunta, fala aí se vocês acham, não, eu acho certíssimo isso, tipo, eu não acho nada a ver, Débora, você é louca. Pode botar aí, porque isso é interessante. Porque a gente está pensando nessas questões de desenvolvimento institucional, porque a gente está falando de captar. Captar está envolvendo muito isso, gente. No momento que a gente fala de captar... Bernadette, viu? Cheguei perto, ó. Ou cheguei certo, não sei. Agora eu tô na dúvida, porque eu penso muito rápido, gente. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala na questão de captar. Muitas instituições, quando vão falar com a gente, vão pensar em captar, às vezes elas pegam umas perguntas que a gente fica, opa, e eu não faço isso não. E aí a pessoa fala, ué, você não está no século XXI? Como que você não fala sobre isso dentro do projeto, em pleno século XXI? Oi, Shirley, boa noite. Em pleno século XXI você não fala sobre isso. Se você está deixando de falar isso, você pode estar criando pessoas preconceituosas. E aí, gente, mais uma vez, a gente tem que ver quem é o nosso público, quem é a nossa realidade, qual é a nossa área de atuação, tudo coisas para se pensar. E outra coisa, como eu falo para as pessoas, gente, se não está me maltratando, nem faz diferença para mim. A gente é aquela coisa, me respeita, eu te respeito. Não é porque eu não acredito, não é porque eu gosto, não é comigo. A importância é a gente respeitar um ao outro. É muito importante essas questões. Quando a gente está dentro do projeto, a gente tem que ensinar o outro a respeitar o outro. É respeitar o ser diferente. Porque, na verdade, todos nós somos diferentes, mas a gente não entende isso. Já começa com isso, a gente não consegue entender. Mas a gente tem que ter essa questão de respeitar o próximo, respeitar a diferença, dar oportunidade para todos. Eu gosto que vocês leiam a história, sempre eu falo, lê a história, vê o quanto a gente batalhou, o quanto as coisas aconteceram, como a gente chegou hoje, e vê também não só o Brasil, mas o mundo. Quantas coisas aconteceram nessas questões do ser diferente. É bom a gente ler um pouquinho da história que a gente começa a ver, caraca, tá difícil, tá esquisita a situação. É importante, muito importante a gente ver esses contextos, para a gente pensar na nossa realidade e o que a gente espera para o amanhã. Entendeu? Outro ponto é que quando a gente fala dessa questão de avaliação, é a gente falar de, dentro do projeto, se a gente tem um planejamento. Se a gente tem um planejamento, se a gente tem uma noção de contabilidade, se a gente está parando para pensar o que a gente gasta, como a gente gasta, se é realmente necessário gastar aquilo que a gente está gastando, se realmente aquilo que a gente está fazendo nas nossas atividades estão alcançando os nossos objetivos, isso tem a ver com avaliação. Que a gente colocou aqui, é auto se avaliar. E como eu disse, não é eu me avalio.
eu, Débora, mas é a autoavaliação do projeto, todos avaliar o projeto e todos nós nos avaliar também para ver se eu estou realmente atingindo aquilo que o projeto está falando. Então é importante, gente, que o projeto faça avaliações. Faça avaliações não somente para ver se está atingindo os objetivos, os resultados desejados, mas também no contexto de se o projeto está fazendo a coisa correta, se as pessoas estão vendo o projeto fazer a coisa certa. E todos os ângulos, comunicação, respeito, dignidade, nananã, é tudo, 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 tudo. E se a gente está pensando só dentro da caixinha? Eu estou pensando só dentro do projeto? Quando a gente fala assim, eu trabalho com crianças e adolescentes, é só com crianças e adolescentes. Eu sempre falo para vocês, tu trabalha com crianças e adolescentes? Trabalho com crianças e adolescentes. Mas não esquece que você também trabalha com os pais, porque essas crianças não respondem sozinhas. Tem um responsável. E esses pais também têm que estar ali dentro do projeto, não é fazendo as atividades no projeto, mas tem que ir uma vez ou outra no projeto para dizer como está o desenvolvimento dessa criança. Para a gente também entender o que está acontecendo na casa dessa criança, porque também a criança não está desenvolvendo dentro do projeto. É importante a gente entender quem é essa família para que a gente desenvolva a criança e o adolescente que está dentro do projeto. É importante a gente entender essas questões. Entendeu? Outra coisa que eu botei aqui para vocês, infraestrutura física e acadêmica. O que é infraestrutura física e acadêmica, Débora? Gente, estrutura física. O espaço onde a instituição está localizada. Não é assim, está dentro da comunidade. Não é isso. É o espaço da instituição mesmo. Gente, eu atendo 100 crianças. Só tem um banheiro com um vaso sanitário. Quando a gente deu a comida para as crianças lá, que dá comida para criança. Gente, deu um revertério na galera. As crianças não sabiam o que ia fazer. A criança foi embora para casa. Teve uma sujeirada. Porque só tem um banheiro. Gente, desculpa. Que infraestrutura é essa do projeto? Se você tem, a gente vai ver as normas do espaço da instituição. Cara, se tem atendendo 100 crianças, pelo menos tem que ter uns 5 banheiros ali. Ah, Débora, mas fala sério. Gente, tu atende criança de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, só tem um vaso sanitário. Caraca! A menina da limpeza fica 24 horas sentada ali naquele banheiro, porque sai um do banheiro, ela vai lá e... Não, Débora, não tem menina da banheira não, cara. Quando dá 8 horas começa. Quando dá 10 horas, não dá nem para entrar no banheiro. Pior do que banheiro de estrada. Que isso? Ah, não, Débora, mas o importante é atender as crianças. Gente, não é o importante atender as crianças, não, cara. O importante é essas crianças, esses voluntários, esses funcionários, tá no espaço adequado. Pô, tem um banheiro. Se a menina da limpeza falta, ela não tá ali do lado do banheiro, gente, dá 10 horas da manhã, não dá para ficar dentro da instituição, porque o negócio tá fedendo a podre. Cara, a gente tem que pensar nessas coisas. Ah, a gente tem uma sala que dá para atender 25 crianças. Não, mas aí a gente tem que atender as crianças. Tem criança necessitando de... A sala tem 40. Tem uma única janela que é pequenininha. O negócio faz calor, parece que as crianças estão no micro-ondas. As crianças chegam a estar vermelha. Assim, tá lá as crianças assim. Não consegue nem prestar atenção, porque tá um calor infernal. Caraca! Respeita. Se dá um espaço que tem que ter 20 crianças, vai botar 20 crianças. Se tem um espaço que tem 3 caminhas, vai botar... Não, Débora, tem 3 caminhas, mas onde cabe 2 crianças para dormir, cabe 7 dentro da cama. Caraca, as crianças nem se mexem, as crianças ficam assim, ó, dormindo. Se esticar um braço, a outra cai. Pô, tem que pensar nessas questões. Infraestrutura adequada. E não é somente a estrutura de espaço na questão de quantas salas, mas também de equipamento, gente. Um computador para 20 pessoas. Cada um utiliza 10 minutos, tá, gente? Eu vou começar a contar. É igual pula-pula. É igual pula-pula na instituição. Gente, que isso? Eu falo para vocês, eu já falei centenas de vezes, a gente não tem que comparar o nosso projeto com ninguém. A gente tem que comparar o nosso projeto com o nosso projeto. E como eu disse, o nosso projeto é o projeto que eu trabalho. Eu vesti a camisa desse projeto. Então, ele pertence a mim também. Então, é o meu projeto. E no momento que eu visto a camisa, que eu sei, que eu estou avaliando o projeto, e o meu projeto vai sempre ser o melhor de todos, eu também tenho que falar, cara, o meu projeto é melhor do que o de todo mundo, porque eu estou nele. Mas eu tenho que avaliar se ele está fazendo o trabalho direito. Se ele está cumprindo com os objetivos. Se ele sabe quanto ele está gastando. Se ele sabe quanto está a situação. Eu tenho que entender o projeto. O meu projeto vai sempre ser o melhor de todos. Sempre. Porque eu estou nele. Mas eu tenho que saber se realmente ele está sendo o melhor. O melhor para mim
e o melhor para os outros que estão dentro dele. E a questão das instalações, né, que eu falei, físicas e acadêmicas nesse contexto, é a gente entender as questões mesmo da parte de eu tenho profissionais qualificados, eu tenho espaço, falando que eu tenho uma oficina uma sala de informática ali, aquela parte ali, além da sala de informática, ela está estruturada para fazer atividades que tem que ser feita? Ou é só um computador para 20 crianças que a gente vai fazer pula-pula? 10 crianças, cada criança fica 10 minutos para saber como está a atividade. Isso é importante a gente avaliar. Isso tudo, gente, que a gente está falando aqui, a gente está falando de desenvolvimento institucional. Vocês estão vendo que não é só uma coisa que a gente está falando? A gente está falando da instituição em todos os aspectos. Outro ponto, atendimento às pessoas portadoras, horrível, pessoas com deficiência. E aí aquelas questões de pessoas com deficiência que a gente fala, cara, se você trabalha com educação, se você trabalha com música, se você trabalha, dependendo do projeto que você trabalha, que a gente também tem que entender de alguns pontos, tá, gente? Se a gente trabalha com crianças com deficiência, ou melhor, crianças com deficiência intelectual, tem alguns pontos que tem que ser especializado dependendo do grau da deficiência dessa criança. Mas, ao mesmo tempo, já viram estudos, tem estudos dizendo que é importante uma criança com deficiência intelectual estar, sim, junto com outras crianças, as ditas normais, para que ela desenvolva cada vez mais, porque ela está vendo. E ela quer fazer a mesma coisa que todo mundo. É papagaio de pirata. Ela vai fazer igual, por isso que a gente sabe que criança com deficiência, quando ela está junto com outras, ela quer fazer igual e ela acaba desenvolvendo muito mais. Isso são estudos. E aquela questão, não, meu projeto não trabalha com deficiência. E ao mesmo tempo não trabalha com deficiência, é a gente entender também que, por quê? E se a gente tem a possibilidade de trabalhar, ou o certo é a gente também trabalhar, a gente tem que ter profissionais qualificados para isso. Não é falar, não, meu projeto trabalha, com certeza. Aí a criança fica lá no fundo da sala. Para quê? Só para dizer que você trabalha? Nosso projeto trabalha com o diferente. Ah, seu trabalho trabalha com o diferente? Trabalha. A gente não tem problema com religião. Aí a criança vai lá, problema da religião dela lá, tem aquela questão que quem é do candomblé, esse tipo de coisa, a menina vem no outro dia toda de branco, eu já vi isso, e todo mundo falou, ai meu Deus, ninguém chega perto dela. O quê? Não, ela fez uma parada lá, ninguém chega perto dessa criança. Gente, tu não falou que não tinha problema com religião? Não, a gente não tem, mas a gente também, não sei o que aconteceu ali, não chega perto não, fulano, deixa ela ali, hein? Caraca. A mãe de fulano falou que fulano tem uma opção diferente. Gente, fulano é pi. Não chega muito perto não, porque senão você pega, tá, gente? Pega essa concepção, essa coisa que ele tem sexo diferente, que ele gosta de coisa diferente. Se tu ficar muito com ele, tu vai pegar e vai ficar igualzinho a ele. Tu trabalha realmente, tu respeita realmente a diferença do outro? É uma questão que a gente tem que pensar. E isso tem que estar dentro do nosso planejamento. Débora, eu não quero. Ok. Sem problema nenhum. Você não trabalha com isso. Todo respeito. A gente tem que respeitar essa questão também. Não trabalho com esse tipo de público. Total, gente. Isso é respeito. E isso também, além de ser respeito, isso é consciência que, se você trabalhar, você vai fazer isso. Então, não trabalha. Se for para trabalhar e ter preconceito, é melhor tu nem trabalhar de verdade. Não trabalha. Porque vai ter outros projetos que vão trabalhar. Ok? Outro ponto. Capacidade de sustentabilidade. Capacidade de sustentabilidade, Débora, que negócio é esse? É isso que a gente está falando. É o que a gente está falando. Aqui o José falou para a gente a questão, que eu sempre falo bem, popularzona mesmo, da questão da diversidade, a educação e diversidade, que é muito importante. Foi o que a gente estava falando aqui, mas é legal sempre pontuar essas questões, tá? Show de bola, José. É assim, a gente tem que pensar também na sustentabilidade do projeto, que tem a ver, sim, com a questão da instituição. Como assim, Débora? Gente, eu tenho que pensar aqui, quais fontes de recursos que tem, que existe, e que o projeto é capaz de estar captando. Não, Débora, o negócio é só editais. Quantos você já passou? Em nenhum. E é só editais? Como assim? Não, o negócio é editais, porque editais vem recursos super altos. Tá. Mas tu não passou em nenhum? Não.
E como você consegue recurso? Não, a gente tá assim, a gente pede um para um, pede um para o outro, a gente vai vivendo. Cara, cadê os eventos? Bazar, bingo, brechó. Não, esse negócio é muito complicado. Ih, tem muito trabalho, a gente já tentou fazer uma vez, não deu certo. A gente tentou fazer o churrasco igual outra instituição, também não rolou. Gente, sustentabilidade do projeto. Sustentabilidade do projeto tem a ver se o projeto consegue sustentar sozinho. E a gente fala muito para vocês das questões de que a gente fala assim, não, o projeto tem que ter recurso, que a gente tem que pagar funcionários, a gente tem que fazer tal coisa. Que bonito! Mas como vocês vão fazer isso? Não, a gente está esperando passar no edital. Cara, o que adianta você esperar passar no edital se vocês não sabem nem escrever projeto? Ah, Débora, a gente se inscreve para todos. O que vier, veio. Ah, tá bom. E mais nada. Não, a gente faz umas campanhas aí de doação, a gente faz apadrinhamento, a gente está se virando nos 30, mas não ganha muito recurso, não. A gente precisa pagar as contas aí, a gente divide entre os voluntários. E não se liga nisso, não. O negócio é que a gente tá vindo um projeto, um edital aí, a gente já se inscreveu nos 5 aí, 100, 50, 20, 30 mil. Cara, o negócio é ter dinheiro para pagar o povo. Cara, para que você está pensando em pagar o povo com dinheiro que você acha nem tem chance de ganhar, mas tem problema nenhum? Quem sou eu para falar alguma coisa, tá? Mas por que você não pensa estrategicamente em recursos que você pode ter agora e já começar a tentar pagar algumas pessoas? Não, Débora, o negócio é pagar todo mundo. Ah, tá. Tudo bem. E até você bater na tecla e falar, não dá para pagar todo mundo quando vir o recurso do cara lá, porque o cara vai fazer de um projeto só. Aí a pessoa fica, sabe de nada, garota. Fulana me contou que ela fez o projeto, passou, e a instituição toda está recebendo pelo projeto. Ah, tá. Qual foi esse projeto? Ah, não sei não, mas ela conseguiu, a gente também vai conseguir. Não se liga não. E isso, gente, é uma preocupação. Como eu disse para vocês, a gente está querendo saber do outro. A gente tem que pensar da gente. E a sustentabilidade, gente, como eu falo para caraca, como eu disse para vocês, o Instagram vai me cortar. Se vocês puderem, passa para o Facebook ou o YouTube, que aí a gente termina. Que só está faltando mais 2 tópicos para a gente finalizar aqui. Ser sustentável está planejado para sobreviver em momentos difíceis. Com certeza, José. Gente, passa para o Facebook ou o YouTube, por favor. Vai me cortar. Então, gente, como eu disse, vai me cortar e me cortou, né? A questão da gente pensar sobre essa questão da sustentabilidade, como o José falou, é a gente saber e precisar de recursos para momentos difíceis. E não somente para momentos difíceis. A gente precisa de recursos o tempo inteiro. E esse planejamento sustentável é a gente se planejar de não sobreviver. A gente sobrevive vendendo almoço para pagar janta. E quando a gente fala do desenvolvimento institucional, a gente pensa nessa questão. Quais tipos de recursos existem? Quais fontes que a gente consegue pegar? Quem a gente pode pagar? Quais são as pessoas estratégicas dentro do projeto que pode sim estar recebendo nesse momento, mas como a gente vai conseguir recursos para pagar essa pessoa? Isso tem a ver com o desenvolvimento institucional. Isso tem a ver com o planejamento estratégico. Isso tem a ver com o que a gente quer fazer dentro do projeto. Porque se eu não sei o que eu quero da minha vida, o que eu quero do projeto, eu vou ter que estar pensando desse jeito dessa instituição. Se eu não posso pagar todo mundo, eu não pago ninguém. Mas o problema todo ela não consegue captar recursos para daqui a 2 anos ela pensar, cara, eu estou captando alguma coisinha, estou jogando lá no fundo da instituição e daqui a 1 ano eu consigo estar pagando todo mundo, quem sabe? Ou pelo menos eu consigo estar pagando a assistente social que está trabalhando. Mas você pensar, não, eu só quero pagar todo mundo e mais ninguém, a gente vai fazer o quê? A gente não planeja como a gente vai captar. E segundo ponto, a gente não cria estratégias das fontes e quanto a gente precisa para captar, para a gente poder pagar todo mundo, porque a gente não pensa nisso, a gente quer pagar todo mundo, mas a gente não sabe o quanto que a gente precisa para pagar todo mundo. E quanto a gente precisa pode ser 10 mil. Como eu consigo 10 mil todo mês? Se eu não faço eventos? Se eu não tenho uma comunicação para as pessoas doarem mensalmente para o projeto? Se eu não sei o quanto eu gasto de gastos mesmo, gasto ali direto. O que esses gastos diretos que eu falo? Luz, aluguel, água, telefone, internet, são os gastos diretos ali.
Que eu tenho que ter realmente recurso para pagar eles. Se eu tenho que ter, eu já planejo que eu tenho que ter, sei lá, R$ 2.000 para pagar esse gasto direto e também que vai ser outro direto, que vai ser todos os funcionários, e os indiretos, algum pedacinho, quebrou uma lâmpada, tem que comprar, tem que fazer uma manutenção no computador, que são gastos que acontecem esporadicamente. Mas se eu não sei que todo mês eu tenho que ter pelo menos 15 mil no bolso, que é modo de dizer, né, dentro da conta do projeto, como que eu vou fazer alguma coisa? Como que eu vou chegar a isso? Ah, entrou 2, está ótimo, dá para pagar a luz, mas meu sonho é pagar todos os funcionários. Mas você nem se esforça para tentar ter recurso para pagar todos esses funcionários. Porque todos os restos de fontes, você acha que todos são ruins. Você só quer captar os grandes. Só que aquela listinha que a gente acabou de fazer, você não tem. Isso é importante. Desenvolver, entender, planejar é importante para que a gente possa alcançar, sim, os resultados da instituição. E não somente resultados em relação aos objetivos da instituição relacionado ali, àquele público. Mas também ter os resultados, alcançar objetivos no contexto de ter recursos para que aquilo aconteça. Por isso que eu sempre falo, captação de recursos e resultados do projeto andam juntos. Se eu tiver profissionais qualificados, e qualificados que eu falo pode ser voluntários, que tem a ver com captar recursos. Se eu tiver recursos financeiros para pagar luz, água, conseguir fazer a obra em tal lugar para os beneficiários, para que eu possa atingir realmente os objetivos da instituição. Não simplesmente fazer uma sala, mas aquela sala é importante para fazer a atividade X, que é uma atividade que as crianças querem ser feita, porque desenvolve o intelecto, a gente já pesquisou, vai ser legal, vai acelerar o processo para a gente chegar a esses resultados que a gente deseja. Por isso que eu vou fazer uma sala com aquela atividade. A gente tem que pensar nisso. Mas se a gente pensar só no recurso financeiro da instituição, gente, e esquecer todo esse planejamento, esse plano de desenvolvimento institucional, a gente vai ficar no mesmo lugar que a gente está. Então, gente, se planeje, veja a instituição num todo, avalie para ver como realmente vocês estão, avalie quanto vocês precisam captar, o porquê captar, avalie se realmente vocês estão conversando, falando, tendo uma comunicação interna. Interna é com voluntários, com os beneficiários. E externa, se vocês estão falando com seus doadores, com as pessoas que curtem vocês, com as pessoas que gostam de vocês. Se vocês realmente estão fazendo as atividades que são certas para que vocês atinjam os seus resultados. Atinjam os seus objetivos. A gente tem que pensar nisso. Planejamento, gente, tem que ser feito. É chato? Não é? Às vezes é chatinho. Mas a gente pensa, se eu quero viajar, eu vou me planejar para viajar, porque eu sei que se eu não me planejar a viagem não vai ser boa. Débora, eu já fiz várias viagens que eu não me planejei. Ótimo para você. Mas a maioria das vezes do planejamento, quando dá certo, é muito melhor. E quando dá errado e acontece coisas legais, a gente fala, cara, ainda bem que aconteceu coisa legal. Ou então, ai, que bom que eu não me dei mal nisso aqui. A gente agradece porque a gente não se deu mal. Isso é importante pra gente. E como eu disse, quando a gente fala de viagem, eu tô falando de mim sozinha. E quando eu falo de projeto, eu tô falando de muita gente. E eu não tô falando de muita gente, 200, 300, eu tô falando de muita gente. Passou de já virou muita gente pra mim, gente. E é muita gente que eu tô falando, voluntários, doadores, beneficiários. A responsabilidade fica muito maior. Comigo, se eu quebrar um braço, tudo bem. Vai doer, eu vou passar por um perrengue, mas, cara, se eu quebrar um braço de um beneficiário, se eu quebrar uma perna de um voluntário, se eu quebrar a perna de um doador, isso prejudica. Essa é a questão. A gente tem que ter responsabilidade com os outros e com nós, e comigo, com vocês mesmos. Isso é importante. Isso que a gente está falando. Gente, desenvolvimento institucional tem tudo a ver com a captação de recursos dentro do projeto.